Você já se perguntou se é possível prever o futuro? E se eu te dissesse que, escondido nas páginas da Bíblia, existe um livro que parece fazer exatamente isso, com uma precisão que desafia a lógica e a história? Estamos falando de um livro que descreveu eventos, pessoas e até mesmo o Messias com centenas de anos de antecedência. Este livro é tão complexo e misterioso que estudiosos debatem sobre ele há séculos. Prepare-se, porque a revelação por trás do livro de Isaías pode chocar você. Se você ama desvendar os segredos da Bíblia, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a jornada que estamos prestes a começar vai transformar sua forma de ler as Escrituras. Vamos mergulhar na história. Para entender a grandiosidade de Isaías, precisamos voltar no tempo, para o século VIII a.C. Imagine o cenário. O reino de Judá, com sua capital Jerusalém, estava em uma encruzilhada perigosa. Grandes impérios como a Assíria e a Babilônia estavam em ascensão, ameaçando engolir as nações menores. Era um tempo de instabilidade política, corrupção e, o mais grave, um afastamento espiritual do povo de Deus. Foi nesse caldeirão de incertezas que um homem chamado Isaías, filho de Amós, recebeu um chamado divino. Isaías não era um homem comum. Ele pertencia a uma família influente, com acesso aos círculos da realeza em Jerusalém. Isso lhe deu uma perspectiva única, permitindo que ele falasse diretamente com reis e líderes. Mas sua mensagem não era de conforto político. Pelo contrário, era uma mensagem de juízo e arrependimento. Imagine a coragem necessária para se levantar diante de reis poderosos como Acás e Ezequias e anunciar que, por causa da idolatria e da injustiça social, a destruição era iminente. Isaías advertiu que nações seriam exiladas e que Jerusalém, o orgulho do povo, cairia. Era uma mensagem dura e impopular, mas absolutamente necessária. No entanto, o livro de Isaías não é apenas sobre destruição. E é aqui que o mistério começa a se aprofundar. Em meio às profecias de juízo, surgem raios de esperança, promessas de restauração e redenção que são simplesmente espantosas. Isaías fala de um remanescente que sobreviveria, de um retorno do exílio e da reconstrução do templo. E então, ele começa a pintar o retrato de uma figura central, um personagem que mudaria o curso da história humana para sempre. O primeiro grande mistério que intriga a todos é a questão da autoria. O livro de Isaías é longo, com 66 capítulos, e seu estilo e temas parecem mudar drasticamente da primeira para a segunda metade. Os capítulos 1 a 39 focam principalmente no contexto histórico de Isaías, o juízo contra Judá e as nações vizinhas. Já os capítulos 40 a 66 mudam o tom completamente. Falam de consolo, do fim do exílio babilônico, um evento que só aconteceria mais de um século depois da morte de Isaías, e apresentam profecias messiânicas de tirar o fôlego. Por causa dessa mudança, muitos estudiosos modernos propuseram a teoria do Deutero-Isaías e até de um Trito-Isaías, sugerindo que o livro foi escrito por 2 ou 3 autores diferentes, em épocas distintas. Mas essa teoria levanta uma questão ainda maior. Se foram vários autores, como explicar a unidade teológica e literária que percorre todo o livro? E mais importante, como explicar o fato de que o Novo Testamento e o próprio Jesus citam o livro inteiro como sendo obra de um único profeta, Isaías? Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 12, o apóstolo cita tanto a primeira quanto a segunda parte do livro e atribui ambas a Isaías. Isso nos leva a uma encruzilhada. Ou aceitamos que vários autores anônimos contribuíram para a obra, ou consideramos a possibilidade de que o profeta Isaías, sob inspiração divina, foi capaz de enxergar o futuro com uma clareza sobrenatural, descrevendo eventos que ainda estavam por vir, como se já tivessem acontecido.
Essa capacidade de transcender o tempo é talvez o maior mistério do livro. E isso nos leva ao coração do enigma: as profecias messiânicas. Nenhum outro livro do Antigo Testamento descreve a vinda, a vida, o ministério, o sofrimento, a morte e a glória do Messias com tantos detalhes quanto Isaías. É por isso que ele é frequentemente chamado de o Quinto Evangelho. Vamos pensar em algumas dessas profecias. Em Isaías 7,14, o profeta declara: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Centenas de anos depois, o Evangelho de Mateus cita essa passagem para descrever o nascimento milagroso de Jesus. Coincidência? Vamos mais fundo. Em Isaías 9, o profeta fala de uma grande luz que brilharia na Galileia e diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus, Forte Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa descrição vai muito além de um simples rei terreno, atribui divindade e um reinado eterno a essa criança prometida. Quem mais, senão Jesus, se encaixaria nessa descrição? Mas a profecia mais chocante, a que deixa até os mais céticos sem palavras, está em Isaías 53. Lembre-se, isso foi escrito cerca de 700 anos antes da crucificação. O capítulo descreve um servo sofredor. Ele diz que esse servo seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Diz que ele seria transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A profecia continua, detalhando que ele seria levado como um cordeiro ao matadouro, que não abriria a boca para se defender, que seria morto junto com malfeitores e sepultado com os ricos. E o mais incrível: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa descrição é um retrato perfeito da paixão de Cristo. Cada detalhe corresponde ao que os evangelhos narram sobre os últimos dias de Jesus. A traição, o julgamento silencioso, a crucificação entre dois ladrões, o sepultamento no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, e principalmente o propósito teológico de sua morte, um sacrifício substitutivo pelos pecados da humanidade. Como Isaías poderia saber de tudo isso? A precisão é tão assombrosa que alguns críticos tentaram argumentar que Isaías 53 foi escrito depois da morte de Jesus. Mas manuscritos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, que datam de antes de Cristo, contêm o texto de Isaías 53, provando sua antiguidade e autenticidade profética. Não há uma explicação puramente humana para isso. É um testemunho poderoso da inspiração divina da Bíblia. Além do Messias, Isaías profetizou eventos históricos com uma exatidão impressionante. Ele previu a queda da Babilônia para os medos e persas e, pasmem, chegou a nomear o rei que realizaria essa conquista, Ciro. Em Isaías 44 e 45, Deus fala através do profeta dizendo: Eu sou o que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E continua chamando Ciro pelo nome e detalhando como ele libertaria os judeus do cativeiro. O surpreendente é que o rei Ciro, o Grande, só nasceu mais de 150 anos depois que Isaías escreveu essas palavras. Como isso é possível? O livro de Isaías, portanto, não é apenas um livro de profecias. É uma ponte que conecta o Antigo e o Novo Testamento. Ele prepara o palco para a chegada de Jesus, explicando o porquê de sua vinda. Mostra que o plano de salvação de Deus não foi um improviso, mas um projeto arquitetado desde a eternidade e revelado progressivamente através de seus profetas. Isaías nos mostra um Deus que está no controle da história, que conhece o fim desde o começo. Os mistérios de Isaías nos desafiam. Eles nos forçam a confrontar a possibilidade do sobrenatural,
A precisão de suas profecias, a descrição detalhada do Messias, a nomeação de um rei futuro pelo nome. Tudo isso aponta para uma fonte de conhecimento que está além da capacidade humana. Ler Isaías é como encontrar um mapa do futuro, escrito no passado. É uma evidência poderosa que nos convida a crer. Então, da próxima vez que você abrir sua Bíblia, não passe por Isaías como se fosse apenas mais um livro. Veja-o como a obra-prima profética que ele é. Um testemunho escrito da soberania de Deus e de seu incrível plano de amor para resgatar a humanidade através do servo sofredor, Jesus Cristo. O livro de Isaías não está na Bíblia por acaso. Ele está lá para fortalecer a nossa fé, para nos dar esperança em tempos de incerteza e para nos apontar inequivocamente para o Salvador. E aí, sua mente explodiu com essas revelações? O livro de Isaías é realmente um tesouro de mistérios e verdades profundas. Se você gostou de desvendar esses segredos conosco, deixe o seu like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. E comente aqui embaixo. Qual profecia de Isaías mais te impactou? Eu adoro ler os comentários de vocês. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde vamos continuar explorando os maiores mistérios da Bíblia. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima.